Bom dia, pessoal! Bom dia de vídeo novo e tudo novo, né? Finalmente estreando um novo canal. Eu contei nos stories que eu tava fazendo uma transição. Aquele canal eu fiz assim, daquele jeito melhor feito do que perfeito. Fiz na hora que deu coragem ali. E aí eu fiz numa conta de e-mail que nem era a minha, não era a do Produtividade Leve. E aí o canal foi crescendo, crescendo, eu nem imaginava, quando eu fiz eu não sabia nem se eu ia conseguir passar de 2 semanas do canal. E já estamos aí, ontem fez 2 anos, e aí quando tava esses 2 anos batendo na porta, eu vi que era hora de colocar na minha própria página, né, com a minha conta, o meu e-mail, a conta do Produtividade Leve, e subir mais um degrau aí na profissionalização disso tudo. E ontem a página no Instagram fez 3 anos, ontem o canal fez 2 anos e aí agora a gente tá aí estreando essa nova etapa. Então pra você que tá chegando aqui agora ou que já estava inscrito no outro canal, me ajuda aqui, se inscreve aqui também pra gente fazer esse canal chegar no patamar do outro rapidinho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir com a ajuda de vocês, porque assim, eu sou uma pessoa muito apegada. Então, abdicadas, centenas de inscritos e milhares de curtidas, de comentário, todo mundo me contando os casos, o que gostou, o que não gostou dos vídeos, o que estava fazendo, o que estava aplicando. Foi muito difícil, não estou 100% confortável ainda, mas eu sei que com a sua ajuda a gente vai chegar lá rapidinho. E aí, para estrear o canal, estrear com o primeiro vídeo feito especialmente para ele, a melhor coisa então é contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Porque muita gente me pergunta como que eu comecei a me interessar sobre esse assunto e o que eu fui aprendendo, o que eu fui gostando mais em todo o estudo sobre produtividade. E o que eu mudei na minha vida desde que eu comecei esse estudo. E aí é isso que eu trouxe aqui hoje pra gente estrear esse momento. São as 4 lições mais importantes que eu aprendi ao longo de todos esses anos estudando sobre produtividade. Porque o ponto é, eu me interessei muito sobre esse tema porque eu só via aquele tipo de conteúdo que era no estilo trabalho enquanto eles dormem, viva para o seu trabalho, esse tipo de coisa. Só que isso nunca teve muito a ver comigo, isso nunca me pegou. E eu cumpri os meus prazos, eu sempre deixei minhas tarefas em dia, mas eu não tinha essa coisa de você precisa acordar às 5 da manhã e trabalhar até de madrugada todos os dias. Isso nunca fez sentido pra mim e eu nunca consegui fazer isso também. E aí eu comecei a estudar por outras fontes, fui vendo o que outras pessoas falavam sobre isso e não só aquelas que o algoritmo ia me jogando. E eu vi que existe sim um outro mundo. Existe um mundo que você consegue otimizar suas horas de trabalho para você trabalhar melhor, descansar melhor e ter uma vida melhor, fazendo, né, muito mais em menos tempo. Então eu poderia facilmente trabalhar 15 horas por dia e não fazer nada útil. Eu poderia facilmente passar meus dias desesperada fazendo 70 milhões de petições, petições assim simples que eu poderia e deveria delegar para outra pessoa da equipe, ao invés de fazer aquela petição inicial complexa que era o que estava na minha mão. Então, se eu fizesse as 70 milhões de petições simples, eu provavelmente trabalharia por umas 12 horas. Mas se eu pegasse aquela petição complexa que era realmente a minha função, eu trabalharia por 6, 7 horas no dia. Então, só que se eu focar só em horas de trabalho, só em mostrar quantidade de coisas feitas, eu vou ser uma profissional pior, porque eu não fiz a minha prioridade. Eu não fiz aquilo que era endereçado a mim, para eu fazer. Então, gente, se a prioridade demora menos tempo, não tem problema. Então, não é porque é ou fácil ou porque demora pouco que a coisa não é importante, porque o foco tem que ser naquilo que é importante. E essa foi a primeira grande lição que eu aprendi. Focar sempre na qualidade do que eu tô fazendo e não na quantidade. Quantidade de trabalho, quantidade de petições, quantidade de horas, isso não significa nada. Eu preciso trabalhar nas tarefas que são relevantes para o meu trabalho, ainda que elas demorem menos tempo do que outras que não são tão relevantes assim. Então eu preciso ignorar tempo de trabalho. Vai ter dia que eu trabalhei durante 5 horas no dia e ele foi muito mais produtivo do que aquele dia que eu trabalhei durante 9 horas e não entreguei o que realmente importava. Então hoje a minha agenda ela se baseia em prioridades. Se eu fiz uma tarefa prioritária, perfeito. Só que se eu fiz 10 tarefas não importantes, então meu dia não rendeu. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é, você vai errar no seu trabalho, você vai errar no seu planejamento, você vai errar na estimativa e na programação do dia, e isso é um fato.
E aí são dois tipos de erro, né? Tem o erro no seu trabalho, nas suas tarefas, e o erro com você mesma na sua programação, no seu planejamento. Eu admito que eu ainda lido muito mal com o primeiro tipo de erro. Eu não sou a pessoa para dar essa lição. Eu sei que isso é importante de trabalhar e resolver, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Tô só passando a lição pra frente, porque é uma coisa que me prejudica, é uma coisa que me atrasa. E essa lição foi bem pouco aprendida ainda para as próximas vezes. Mas eu entendo que é possível sim errar e que acontece, obviamente, mas ainda eu fico muito frustrada e muito chateada. Então, assim, a lição é: se é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa, é possível errar. E provavelmente vai acontecer. O que não dá é repetir o mesmo erro que você já aprendeu várias e várias vezes. Isso não, mas errar porque tá fazendo uma coisa pela primeira vez, errar porque tá num dia ruim, outras coisas estão acontecendo, super normal. E o segundo tipo de erro era aquele no seu planejamento. E esse eu posso falar melhor, esse sim, consegui aprender a lição. Eu lembro que, assim, 12, 13 anos atrás, quando eu estudava para concursos, eu fazia aquele planejamento milimétrico com tudo que eu ia estudar, a cada 15 minutos, tudo preenchido. E eu errei 100% das vezes. Eu colocava conteúdo demais, eu colocava zero espaço para imprevisto, zero espaços para, hoje eu não estou me sentindo muito bem. Era um planejamento irreal de todas as formas que você consegue imaginar. Errei todas as vezes até aprender com o erro. Então, mesmo assim, mesmo hoje com uma programação muito mais realista, às vezes ela ainda não é totalmente efetivada. E ok, sabe, tudo bem. Só que antes eu ficava muito mal porque isso acontecia, e hoje isso não acontece mais. Assim, erros no planejamento são super normais, a vida não é previsível dessa forma, por isso que eu foco em prioridades. A minha manhã é 100% focada em prioridades e é assim que eu ganho meu dia. Então, se tem coisas da lista que não foram feitas hoje, ok, porque elas não eram prioridades. A lista virou ali um controle, é uma diretriz, mas não é uma regra. Então, regra é aquilo ali que eu coloco ali no tique-tique com a bandeirinha vermelha de prioridade, vai ser feito de manhã e isso sim vai ser feito. O resto é aquele se der. Se não der, ok, faz parte, não era prioridade, tá tudo bem. Então, eu uso isso como aprendizado pro dia seguinte também. Por que que não deu certo? Qual imprevisto que eu não considerei? O que eu poderia ter programado melhor? Então, cada dia é um aprendizado para o outro dia e eu estou sempre focando nas prioridades. E a terceira e quarta lição, elas são um pouco interligadas, uma vem da outra. A terceira é que não adianta você se atropelar. Então, assim, não adianta querer meter os pés pelas mãos, querer fazer tudo num único dia, não adianta querer correr mais do que dá conta, não vai gerar um bom resultado. E acredite, eu sei porque eu já tentei fazer isso várias vezes, eu já tentei fazer muito mais num dia do que eu dava conta, só que a conta chega, né, e chega muito mais rápido do que a gente imagina. Eu já tentei fazer prioridades, petições difíceis, essas coisas no meu horário de baixa energia, deu errado, eu fiz sem atenção, ficou péssimo, cheio de erros, eu tive que refazer, fui tentando me atropelar dessa forma e não funciona. Já tentei também dormir tarde e acordar cedo para fazer tudo da agenda, tudo que estava pendente, também deu errado, porque aí no dia seguinte eu não era ninguém, não consegui fazer nada. Então, se atropelar é não respeitar os seus horários, suas necessidades, seu ritmo, seu tempo. Se você quer fazer isso sempre, você vai se perder. Então, os imprevistos, eles vão aparecer muito mais vezes, porque você vai se cansar, não vai ter energia, vai se distrair com mais frequência, e é assim. E aí isso nos leva à quarta lição, que é que o seu descanso ele é tão importante quanto a execução das demandas, né, das tarefas. Então, da mesma forma que você acorda e você sabe que tem várias coisas a serem feitas, é igualmente importante programar e colocar um momento, um horário, para você priorizar o seu descanso e as suas pausas. Então, não dá para correr uma maratona todos os dias. Eu era muito focada em fazer tudo todos os dias e isso é insustentável. E aí eu percebi que nos dias que eu dou umas pausas, eu rendo muito mais ao longo do resto do dia e ainda da semana. Então, por outro lado, quando eu quero ir na velocidade 1000, sem parar, sem descansar, sem respirar, eu faço ali um dia mais ou menos e olhe lá. No outro dia eu já estou exausta, eu já não consigo render, eu não rendo nem o mínimo no dia seguinte. Então, não vale a pena. Eu aprendi que o degrau por degrau é o que funciona pra mim e pode ser o que funciona pra você também. Então, eu sei que é difícil priorizar o descanso, é difícil aceitar que o planejamento pode dar errado, é difícil não querer resolver tudo no mesmo dia, mas você já teve todas as provas de que isso dá errado.
né? Que tal fazer de outra forma agora? Que tal agir, né, por outro caminho? Vamos ver se outra coisa dá certo, ou se dá mais certo do que o que você está acostumado a fazer. Eu aprendi isso tudo errando várias vezes, mas você não precisa errar mais, eu já te dei aqui todo o caminho. Então que tal começar hoje? Marca aí as suas 2 prioridades do dia e marca o seu descanso também. Usa essas lições que eu aprendi, eu tô aqui te passando, cortando já o caminho para você. Então vem comigo, ter a melhor semana e bem-vindo ao nosso novo canal Produtividade Leve.